Sheili, mas mudando, sem mudar tanto assim, mas isso que a gente está falando agora, nós estamos falando do universo online, mas esse universo online não deixa de ser um reflexo cultural, né? Então, não é para falar assim que são universos à parte, né? E essa questão da sexualização infantil, da exploração infantil, se reflete onde a gente... pelas pessoas que deveriam mais cuidar disso, né? Então, recentemente, por exemplo, a gente viu aquela decisão do desembargador, acho que chama Majid Lawar, que permitia o casamento de uma menina, o casamento, assim, até absurdo ceder a essa linguagem, né? Mas a união de um homem de 35 anos com uma menina de 12 anos. Decisão essa que foi revogada, né? Voltaram atrás, graças a Deus. E aí agora esse traficante foi condenado. Que pressionaram, né, Exatamente, gente? Inclusive nós, né? Fizemos essa pressão. A Brasil Paralelo, você, eu, pessoalmente. Você fez também, Arthur? Sim, Chegou a falar sobre comentou, isso? sim. Foi muita gente que comentou a respeito disso. E um outro caso também foi por causa da denúncia do Felca, da questão da adultização, que o Ítalo, aquele Ítalo que é Ítalo Santos. foi condenado a 11 anos, né, de prisão agora recentemente. E eu queria que você falasse, assim, como que todas essas instituições podem juntas e devem, na verdade, trabalhar a favor da infância. Porque às vezes fica parecendo que é só na internet porque é terra sem lei, mas, meu Deus, de quem a gente deveria esperar a aplicação da lei tá vindo esse tipo de decisão? Então, como que você vê esse cenário fora da internet também, mas que corrobora a internet? Porque eu até falo... Eu até tenho um livro onde eu falo que não existe mundo virtual e mundo real, tudo é mundo. A gente é um mundo, nós estamos nesse mundo digital também, tudo é mundo. Olha, uma decisão como essa, ela nos mostra que criança não é prioridade, como diz nós temos na Constituição que criança é prioridade absoluta, mas não é verdade. Nós temos uma coisa que a gente chama de cultura do estupro, que é muito difícil as pessoas entenderem. Como assim cultura do estupro, Sheili? Nossa cultura não é do estupro, nossa cultura é da música, da dança, da alegria. Não, mas nós temos uma coisa do estupro ser aceito, porque isso é estupro. No Brasil hoje nós temos 32 mil meninas que têm entre 10 e 14 anos que se declaram em união estável. Se isso não é cultura do estupro, isso é o quê? São homens adultos, os maridos dessas meninas, que muitas vezes pegam elas, como nesse caso, numa situação de extrema vulnerabilidade. Porque qual é a desculpa ali dos desembargadores? O que está escrito, né? Estava escrito essencialmente 3 coisas. Ele sustentava, né? Ele dava cestas básicas para a família. Era de conhecimento público. Era de conhecimento público, a menina chamava ele de marido, e a menina já tinha tido relações antes, ou seja, ela já tinha sido violentada outras vezes, e isso entra como um argumento para dizer que ela está lá. Quando alguém da justiça dá uma decisão como essa, e ele já estava preso cumprindo pena há 2 anos, quando alguém faz isso, é um recado para a sociedade de que criança não importa, principalmente meninas, e que tudo bem você estuprar uma menina, se você ir lá e casar com ela. No Brasil isso já foi lei há muito tempo atrás, né? Você podia estuprar uma pessoa e para não ser condenado você casava com a vítima. Mas não te parece que o fato de a reação ter sido tão assintosa a ponto de haver reversão mostra, na verdade, uma contracultura nesse sentido? Assim, existe uma validação, mas a maior parte das pessoas se indigna com isso? Porque eu acredito, né, posso ser que eu esteja errada, que a reversão foi por causa de pressão popular. Eu acho que a reversão foi por causa de pressão popular. Eu não sou tão otimista quanto você. Eu fico feliz que isso tenha acontecido, mas eu não sou tão otimista porque eu sei que 32 mil crianças de 10 a 14 anos estão vivendo nessa situação. Então a gente se incomodou com esse caso porque ele veio a público e porque ele chegou na justiça. Porque no geral isso nem chega na justiça. As pessoas acham tão comum que elas nem denunciam. Nesse caso, quem denunciou? Isso é muito importante a gente enfatizar. A escola. A menina parou de ir na escola. Os professores acionaram o conselho tutelar foi visitar para ver, tipo, cadê? Foi na casa dela, ela não estava em casa e a mãe falou, não, ela está morando com fulano. Então, se a gente não tem escola, não tem o conselho tutelar, veja o problema. Mas, no geral, isso não é nem visto como um problema. Então, e uma coisa talvez que deu uma certa ilusão para nós é que a rede social protege alguma... Às vezes a pessoa fala, Sheili, você tem que falar disso. Sheili, fale desse assunto. Mas...
falar, gente, não protege criança. O que protege criança é lei, o que protege criança é agir, né? Então, ficar falando, mandando um influencer falar sobre... Pode influenciar que ali podemos fazer uma pressão, mas assim, a gente poderia falar à vontade, todo mundo se meter nessa história, se não fosse alguém ir lá e fazer uma representação. Às vezes a gente fala e acha que falar basta. E para proteger a infância não basta. A gente tem que ter um mecanismo, tem que alguém pegar e dizer assim, então, além de fazer um vidinho, eu vou lá... E é para isso que os políticos estão lá e que nós temos que cobrá-los, inclusive, gente, né? Não só os políticos, qualquer pessoa que tenha essa possibilidade, porque não é fácil você ter advogados, você entrar com ações, mas é isso, a gente precisa proteger, sistema, né? enfrentar o sistema. Da mesma questão do Ítalo. As pessoas acham que automaticamente o vídeo do Felca fez com que se aprovasse o ECA digital. Tem gente até que chama de lei Felca. Fazia 3 anos que a gente tentava aprovar essa lei. Todo mundo de proteção à infância já conhecia a lei. Já tinha dado opinião sobre a lei, porque o relator da lei, que foi o Alessandro Vieira, um senador, ele já tinha pedido opinião de todo mundo que trabalha com a infância. Todo mundo mesmo. Até eu, que sou uma pessoa física, não sou uma instituição, tinha lido a lei, tinha dado opinião. Então a gente já conhecia, a gente já tentava aprovar, mas o lobby em relação às big techs era muito grande. O vídeo do Felca ajudou, mas se a gente não estivesse no dia anterior lá até eu fui convidada por um partido para ir para lá, falar, explicar a necessidade da lei, a gente não sabia se ela ia passar. Porque criança não é prioridade. Sabe? É muito triste, assim. Então, além da gente conversar sobre, a gente precisa ter atitudes de proteção. E uma das atitudes de proteção que você mencionou, a gente ali antes de entrar, é a questão da ação dentro das escolas. A gente esteve aqui com a queridíssima delegada Sheila. Aliás, delegada, beijo pra você. Adoro. Maravilhosa. E ela faz essa ação muito contundente dentro das escolas, mas ela é uma pessoa. Você é uma pessoa, mas cujas ações trazem resultados. A exemplo daqueles que você comentou previamente, né? Dos meninos que trouxeram para você aqueles fatos. Como que você vê essas ações dentro das escolas para o despertar de consciência desses meninos? E para você que está chegando agora e ainda não entendeu essa grande oferta do Plano Mensal da Brasil Paralelo, você pode assinar agora a BP. Você tem acesso a todo o nosso streaming. Presta atenção, Lara, vamos recapitular. Mais de 100 originais BP. Inclusive a nossa primeira ficção, Oficina do Diabo. Muito bom. Mais de 90 cursos. Acho que já passaram até de 100 cursos. Inclusive o meu, de gramática normativa. Que é um curso de quantas horas, Lara? Umas mais de 40. Mais de 50, sei lá. Catálogo infantil, seguro, para todas as idades. Imprescindível para isso que a gente está conversando agora, de formação do imaginário, de cuidado, de segurança com as crianças. Né? Nossa equipe analisa desenho por desenho e coloca um catálogo seguro para você poder apertar de fato o play sem medo. Além disso, temos filmes também, né? Uma curadoria de filmes. Cada filme tem análise exclusiva para esse filme, por que assistir esse filme. Filmes premiados, filmes de Hollywood, de diversas produtoras. E se você assinar agora, com esse link exclusivo que está na descrição e no QR Code que está aparecendo na sua tela, você ainda ganha, olha só, 30 dias exclusivo do Teller. O Teller que é o nosso app de audiolivros, você ganha para poder testar aí na sua casa 30 dias gratuitos do Teller. Tem cashback também, você pode desistir da sua compra com 7 dias, você tem 7 dias de garantia. Então assim, não tem por que não assinar Brasil Paralelo. É isso aí. Como que você vê essas ações dentro das escolas para o despertar de consciência desses meninos? É fundamental, por quê? Primeiro que a maioria das violências contra a criança, não apenas as violências sexuais, mas o espancamento. Gente, tem muita gente que espanca a criança hoje. A gente é um país que espanca a criança. Eu não tô falando de dar um tapinha, e não que eu concorde, porque entre um tapinha e um tapão, quem que vai dizer o que é um tapinha, né? Não, mas a gente violenta a criança. A gente tem que ter lei para as pessoas não baterem em criança, de tanto que a gente maltrata a criança. É proibido bater em cachorro, todo mundo fica indignado. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar. É proibido bater em idosos, mas criança é educação. Então a gente precisa, se não é a escola, como a violência é dentro de casa, eu não posso contar apenas com a família é fundamental, a família é importantíssima. É ela que tem que dar educação sexual, é ela que tem que ter os cuidados com a criança, mas tem que ser compartilhado com a escola e com o Estado. O Estado tem que intervir, tem que ter lei de proteção. Se a gente não tivesse lei impedindo o trabalho infantil, e ainda assim a gente tem trabalho infantil, ele não ia acabar nunca, a gente nunca ia reduzir esse número. Então a escola, ela tem esse papel de balizar o conhecimento. Mesmo que o seu filho, digamos, eu dou educação sexual para os meus filhos, você na sua casa. Tem que ter na escolinha desde a creche também. Porque o que eu vejo muito é,
as mães me mandam muito relato de, Sheili, minha filha foi abusada na escola pelo coleguinha, colocou a mão na vulva dela, colocou a mão na bunda dela. O coleguinha pediu pro outro chupar o pau dele. Eu tô falando de crianças de 8, de 10, de 11, de 12. Meu Deus do céu. Então, quando a professora dá aula para todo mundo, ela vai falar de comportamentos, ela vai falar de farol do toque, de toque bom, de toque ruim. Qual é o comportamento esperado de todos? Aí a criança que já teve, que bom, vai reforçar. A criança que não teve tá tendo ali, e geralmente é batata. A gente dá uma palestra numa escola sobre educação sexual, a gente tem, no final, crianças revelando que sofreram abuso. O que você chama de educação sexual? Porque eu considero que esse tema, ao mesmo tempo que ele pode ser um tabu, muitos pais se assustam com esse termo. É porque o pessoal acha que educação sexual é ensinar a fazer sexo, né? E não, é muito... Eu já vi vários vídeos da delegada Sheila, é muito suave, assim, o jeito da abordagem, não é nada explícito. Mas é um tema muito importante, eu acho que... Mas eu vou explicar, até porque, assim, eu acho que todo mundo que tem esse preconceito, fala, não quero educação sexual, nunca assistiu uma aula de educação sexual. Eu sempre falo, você já foi na escola do seu filho? Você já foi ver se tem educação sexual? As escolas gringas no Brasil, escola cara, e eu já dei aula em muitas, porque eles me chamam também, são as que mais me chamam, são as escolas particulares, eles têm uma coisa chamada salvaguarda. Todas as crianças têm educação sexual desde o berçário, creche, adequada à idade. Todas sabem. Geralmente, quando a criança é bem pequenininha, a gente vai falar de proteção ao abuso, que é o quê? O que são as partes íntimas? Uhum. Quem que pode tocar nas minhas partes íntimas? A Maria fala, são os lugares protegidos, mamãe. O lugar Ela protegido. Tem 2 anos e meio. Quando que a gente começa a educação sexual? Com 1 ano e meio, com 2 anos. Quando você pede licença pra tocar seu filho, porque você vai tirar a roupa dele, você fala, papai, agora vai tirar a sua roupa pra você tomar banho. Mamãe vai tirar sua roupa, agora tá na hora de limpar o bumbum. Quando você explica pro seu filho que você está limpando o bumbum dele, porque ele ainda não consegue fazer a higiene sozinho, mas que nem você vai tocar nas partes íntimas dele. Eu tenho amigas que falam isso, olha, nem a mamãe, são partes suas íntimas, eu só estou te ajudando por enquanto, porque você ainda não sabe limpar o seu bumbum direitinho. Assim que você conseguir tomar banho sozinho, limpar o bumbum sozinho, você vai fazer sozinho, eles que é a sua parte íntima. Eles entendem. Não, criança é muito inteligente. Minha filha, antes ela tinha mania de levantar o vestido, assim. Tudo quanto é lugar, ela leva um menino, tem mania, né? Sim. Aí a gente explicou pra ela, falou, aqui é protegida. Aí agora ela faz assim, não pode mostrar o barrigão, só pra mamãe e pro papai. Ela brinca, mamãe só de mostrar assim o barrigão. Então, isso é uma aula básica. Aí tem, o que é um toque bom e um toque ruim, geralmente? Ou elas usam um farol do toque, as professoras, que é o farol é assim, as mãos é verde, ou seja, pode tocar, os seios não, o bumbum não, o pênis, a vulva não. Gente, a maioria das mulheres adultas no Brasil, muitas não sabem que o nome da nossa parte íntima é vulva. Chama só de vagina. Vagina é o orifício por onde saem os bebês, e se você gostar de sexo com penetração, é onde vai ter penetração. Mas nós não somos um buraco, gente. A gente tem os lábios externos e internos, que a gente chamava de grandes e pequenos, mas o pequeno é maior. A criança nasce, a menina, achando que ela tem um problema no meio das pernas, que é feio, que é esquisito. A gente é campeão em cirurgia íntima desnecessária no mundo. Porque as pessoas veem problemas onde não existe, porque ninguém reconhece. A pornografia diz o quê? Que a vulva tem que ser rosa, sem pelos. É uma vulva de uma criança, gente. O que a pornografia prega? Uma mulher adulta, ela tem pelos, tem volume, tem a almofadinha, que eu chamo ali, que é o monte pubiano. Isso é a vulva. A vulva é um monte de coisa. Ela não é só um buraco. Até isso a gente tem que ensinar para as crianças. A gente tem que ensinar para as meninas, que é importante. Porque os meninos, eles veem o pênis. E as meninas não veem a vulva. Eu fico muito chocada, que tudo isso está junto. Teve até um BBB, eu lembro que a menina disse assim, uma das moças participando de uma prova, aquelas provas de resistência, ela disse, eu coloquei um absorvente íntimo para eu não ficar com vontade de fazer xixi na prova. Porque ela acreditava que o xixi dela saía pelo buraco da vagina. Meu Deus do céu. Ela nem sabe que ela tinha uma menina, uma mulher, né? É que ela era bem jovem. Uma jovem com acesso à educação, meu Deus, adulta, achando que isso ia interferir no xixi dela, entende? Nós não estamos dando para as meninas e mulheres um básico de conhecimento. Como é que a gente quer falar de proteção depois? Porque daí depois a gente vai falar, aí dos adolescentes, nós vamos falar de consentimento, o que é uma relação saudável, o que é amor, o que é um não. Nós tivemos uma menina de 11 anos que foi morta pelos colegas de 12 porque não quis dar um beijo em um menino. Isso aconteceu aqui no Brasil no ano passado. Vocês devem ter visto essa notícia. Não lembro dessa Ela foi notícia, espancada. Ela não queria dar um beijo, a menina de 11 não queria dar um beijo no coleguinha de 12. Ele e mais 3 ou 4 colegas levaram ela até o banheiro da escola e bateram nela, chutaram. Ela saiu com uma certa
confusão, dor de ouvido, procurou uma funcionária, tem a imagem dela, foi levada para o hospital, acharam que não tinha sido algo tão grave, ela voltou para casa, ela faleceu. Ela está sendo morta porque ela não quis dar um beijo. Por quê? Porque ninguém ensinou esse menino lidar com o não, como os homens que estão matando mulheres por aí. Você entende que está tudo muito conectado? Como os meninos, e daí é uma coisa que até a gente comentou nos bastidores, a gente teve em mais de 10 estados, e no mundo inteiro esse problema, de meninos ali na casa dos 14 anos, que fazem imagens falsas das suas colegas de classe nuas. Os deepfakes, né? Os deepfakes ou deep Explica nudes. um pouquinho para o pessoal de casa esse processo. O que é? Então, existem aplicativos, hoje eles são mais difíceis de encontrar, mas você baixava ali nas lojinhas de aplicativo, de Nudify, até um tinha esse nome, onde eu pegava uma foto aqui da Lara e falava, tira a roupa dessa mulher, e ele me devolvia a foto da Lara nua. Ele deduzia pela cor da pele, altura dela, mais ou menos como era o corpo dela, e alguém que nunca a viu nua, com certeza ia dizer, meu Deus, a Lara nua. É isso, sabe? O aplicativo deixa a mulher nua. Ou o homem nu, ou a criança ou adolescente. A IA, mesmo sem ter um aplicativo específico, as IAs conseguem fazer isso. Geralmente elas têm um impedimento se você pede. E eu até já fiz muito esses testes nas minhas palestras. Você pede assim, criança de biquíni, a IA fala, não posso fazer. Só que tem jeito de você burlar, tem IAs que não têm essas regulações, elas permitem qualquer coisa. E o que os adolescentes começaram a fazer? No mundo inteiro. Fazer isso com os colegas de sala. Então a gente teve o primeiro caso aqui no Brasil, foram umas 30 meninas, eles fizeram tipo de todas as colegas ali da turma, não foram 30 meninas, perdão, acho que foram 11 ou 12 meninas, tinha 30 crianças na turma, né, foi metade, numa escola particular. Eles fizeram imagens das colegas e distribuíram na sala, em grupinhos do WhatsApp. E de repente as meninas estavam lá, porque para a vítima não importa se essa imagem é falsa ou é real. Ela está sendo exposta da mesma maneira. E como é que você vai explicar? É a vergonha dela de ir para a escola, né? Meninas de 13, 14 anos. Aí as mães se juntaram, os pais fizeram um boletim de ocorrência, virou um caos. Eu pego esse tipo de situação para a gente se perguntar realmente. Isso é um problema da inteligência artificial? Porque daí todo mundo começou, tem que regular a inteligência artificial. E tem, ela não deveria permitir isso, obviamente. Ou é de educação sexual? Onde eu entendo o respeito pelo meu próprio corpo, pelo corpo do outro. Porque percebe que se eles tivessem tido educação sexual desde pequenos, tipo, o meu corpo é meu, ninguém pode tocar no meu corpo, eu não posso tocar no corpo do outro, é a parte íntima dele. Para ele entender consentimento, depois eu não vou beijar uma menina à força, ela não tem obrigação de retribuir o meu sentimento, o meu desejo por ela. Fica muito mais fácil. Quando você começa de pequenininho, fica muito mais fácil. Claro que no meio desses meninos teve um que disse assim, ei, algum deles recebeu no grupo e falou, opa, não tá legal isso aqui. isso aqui não tá legal. E é esse menino que a gente quer criar, né? Esse menino que olha isso e fala, meu Deus, isso é um absurdo, que loucura, como que ninguém fez isso? Mas como é que eles se sentiram autorizados? E não foi em uma escola, acho que foram, é que eu não quero errar o número, mas saiu recentemente, acho que foram em 70 escolas. Eu sei que foi em 10 estados brasileiros isso já aconteceu. Meu Deus. Para você que está chegando agora e ainda não entendeu essa grande oferta do Plano Mensal da Brasil Paralelo, você pode assinar agora a BP. Você tem acesso a todo o nosso streaming. Ó, presta atenção, Lara, ó, vamos recapitular. Mais de 100 originais BP. Inclusive a nossa primeira ficção, Oficina do Diabo. Muito bom. Mais de 90 cursos. Acho que já passaram até de 100 cursos. Inclusive o meu, de gramática normativa. Ó, que é um curso de quantas horas, Lara? Umas mais de 40. Mais de 50, sei Ó, lá. catálogo infantil seguro para todas as idades, imprescindível para isso que a gente está conversando agora, de formação do imaginário, de cuidado, segurança com as crianças. Né? Nossa equipe analisa desenho por desenho e coloca um catálogo seguro para você poder apertar de fato o play sem medo. Além disso, temos filmes também, né? Uma curadoria de filmes. Cada filme tem análise exclusiva para esse filme, por que assistir esse filme. Filmes premiados, filmes de Hollywood, de diversas produtoras. E se você assinar agora, com esse link exclusivo que está na descrição e no QR Code que está aparecendo na sua tela, você ainda ganha, olha só, 30 dias exclusivo do Teller. O Teller que é o nosso app de audiolivros, você ganha para poder testar aí na sua casa 30 dias gratuitos do Teller. Tem cashback também, você pode desistir da sua compra com 7 dias, você tem 7 dias de garantia. Então assim, não tem por que não assinar Brasil Paralelo. É isso aí.